Olá, meus colegas fisioterapeutas, meus amigos. É um grande prazer estar aqui de novo nessa semana, né? A nossa maratona fisioterapeuta de elite, um projeto que eu fiz aqui com o pessoal do Instituto Cefisa e que eu quero entregar para vocês um pouco de nossa experiência aí, né, na reabilitação de membros inferiores, mostrar um pouquinho da nossa rotina. Espero que tenham gostado da nossa primeira live, que foi Há Espaço para Mudança Biomecânica nas Lesões em Corrida, né? Que foi a live que eu fiz na segunda-feira. E aqui agora a temática é outra, tá? Vou mudar um pouquinho de assunto e vou falar sobre agachamento, segurança ou performance, tá? É óbvio que a gente utiliza muito do agachamento na nossa rotina do dia a dia para reabilitar, para prevenir lesões. E hoje eu vou discutir um pouquinho se vale a pena ser mais seguro, se vale a pena focar um pouquinho mais na performance, tá? E espero que também, como no primeiro, pelas mensagens que nos enviaram, espero que vocês gostem e isso ajude bastante vocês no dia a dia clínico, na clínica, consultório, no seu clube, no seu centro, enfim. Por que esse assunto aqui é importante? Como eu já citei, nós temos hoje, tudo é agachamento, né? Agachamento e corrida, acho que todos os esportes se resumem a esses dois tipos de atividade, né? A gente senta e levanta, a gente pega uma caixa no chão, pega um filho no colo, a gente agacha para fazer esporte, o agachamento pode ser bi ou unipodal, bi ou unilateral, muita gente que tem dor na coluna tem medo de agachar porque acha que vai estourar a hérnia, que a hérnia vai piorar. Então o agachamento ele está no nosso dia a dia. Para entrar e sair do carro, a gente faz agachamento. Descer uma escada, você não deixa de estar fazendo um movimento em cadeia fechada ali da perna de apoio, não deixa de ser um agachamento unipodal. Então realmente o agachamento é um tema que está muito em moda, aí, é um tema que muita gente discute, né? Na academia se faz muito agachamento, quem faz esportes como funcional, crossfit são totalmente baseados no agachamento. Por isso que eu escolhi esse tema para estar doando um pouquinho aqui do meu tempo e da nossa experiência para poder auxiliar você que nos acompanha. Eu acho que vocês merecem isso, que sempre acompanham o nosso trabalho, sempre trocam tantas mensagens com a gente e foi por isso que eu resolvi escolher essa temática e esse foi um dos objetivos aí desse grande projeto Fisioterapeuta de Elite que eu estou fazendo, na verdade, com os nossos colegas do Instituto Cefisa, tá? Deixa eu só passar aqui um recadinho para vocês. Se você ainda não assistiu a nossa primeira aula, tá? Que foi há 2 dias, que tinha como tema Há Espaço para Mudança Biomecânica em Corrida, né? Pare um pouquinho e assista aquele vídeo, assista a minha live que foi feita na segunda-feira à noite. Então assista a live, ela está salva. E para uma melhor compreensão, é importante seguir a sequência das aulas. Então eu peço que assista a primeira aula, Há Espaço para Mudança Biomecânica em Corrida, e depois essa daqui, agachamento, segurança ou performance, e depois nós vamos lançar a terceira aula também, que é como fortalecer o quadríceps sem agredir a articulação do joelho, ok? Bom, pessoal, eu vou me basear, vocês receberam aí os slides dessa minha apresentação, então se vocês quiserem ir seguindo aí no computador de vocês os slides, seria interessante. E eu vou de vez em quando dar uma olhada aqui para baixo, para poder me nortear, tá bom? E é óbvio que vocês podem deixar as perguntas todas aqui, tá? Podem deixar todas as perguntas que a gente vai responder todas elas, fechado? Bom, então, de novo, a arte do agachamento, né? Segurança ou performance? O que eu tenho que buscar como fisioterapeuta ou o que o profissional de educação física tem que buscar quando ele pensa em performance, né? Se a gente parar para pensar, eu citei algumas atividades que a gente faz no dia a dia que utilizam o agachamento como pano de fundo, né? Desde de puxar uma caixa, pegar um objeto, quanta gente a gente vê pegando uma coisa no chão e vai com a coluna toda errada, com o joelho errado, sem usar quadril. Muitos esportes hoje envolvem muito agachamento também, né? Eu vou até citei aqui no slide
Hoje nós temos mais de 13 mil boxes oficiais de CrossFit no mundo, né? E tirando os que não são oficiais, os que não utilizam a bandeira, né? Que utilizam o funcional. Então, se você pegar o CrossFit e o funcional, esses dois esportes aí, ou atividades, eles usam o agachamento como base, né? Quase todos os movimentos envolvem o agachamento, ou pelo menos a postura de agachamento. E é óbvio que quando a gente começa a pensar num esporte ou numa atividade que ela está crescendo muito, que ela tem muitos usuários, muitos praticantes, é óbvio que as lesões aparecem. Isso é fato. Todo esporte acaba gerando lesões, acaba gerando sobrecarga, né? E o esporte é isso, é você tentar se vencer, você tentar vencer os seus limites, você se melhorar, você melhorar a tua performance, você começar a praticar mais vezes por semana, até porque o esporte é vida, o esporte é saúde, é movimento, e isso traz muitos benefícios para o sistema cardiovascular, para o sistema músculo-esquelético, para a mente e tudo mais. A grande questão é como a gente entender aquela dinâmica do esporte e como poder minimizar a lesão, ou se a lesão aparecer, como depois poder voltar à atividade sem sobrecarregar novamente, tá? É claro que quando a gente fala em esportes como funcional e crossfit, o ombro é a articulação mais lesada, não tenha dúvida, porque tudo que se faz é overhead, né? Quase a maioria dos movimentos são acima da cabeça e com carga, então é óbvio que há uma chance grande de desenvolver problema no ombro. Mas, seguida aí da coluna e do joelho, tá? E se você somar coluna e joelho, aí passa o percentual, se somados os dois, passa o percentual das lesões de ombro. Então, coluna e joelho pega também quando você faz o agachamento e principalmente quando você não faz da forma correta, né? E aí muita gente fala, né? Poxa, mas o agachamento ele machuca, o leg press ele machuca na academia. Não necessariamente. Você pode executá-lo na forma correta e mesmo com cargas altas, ele pode ser muito protetivo, ele pode te ajudar mais do que atrapalhar, não só em ganho de força muscular, não só em manter a mobilidade articular, mas também de ter uma boa cinética fechada, ou seja, um bom sinergismo, uma contração antecipatória dos músculos abdominais, paravertebrais, quadril, joelho, tornozelo, uma ação integrada de todo mundo. Diria que até para tórax, né? Você manter uma postura ereta em termos de coluna na hora do agachamento é importantíssimo, evitando as curvaturas, tá? Quando a gente pensa no agachamento, existem alguns erros muito comuns, tá? E que a gente vê todo santo dia. Na academia, vê nos boxes de crossfit, de funcional, observa muito. LPO nem tanto, porque o LPO já é um esporte que quem pratica já é um cara muito treinado, que tem uma boa técnica, né? Mas eu vejo muito, por exemplo, em clínicas de fisioterapia. Tá? Eu vejo um agachamento feito de uma forma que sobrecarrega uma articulação ou outra, e aí a gente vai discutir aqui nesses próximos minutos como melhorar isso, como potencializar isso, tá? Como prevenir tudo isso. Então, um dos primeiros erros, tá, que a gente observa durante o agachamento é você agachar como se fosse rezando. É aquela pessoa que você olha a angulação do joelho e do quadril, ela está pequena, só que a pessoa usa muita flexão de tronco. Ela acaba olhando aqui de lado, ele acaba fazendo muito isso com o tronco. E o quadril e o joelho não foi feito o mesmo nível de flexão. Quando você usa muito inclinação anterior de tronco, é óbvio que você tende a desfazer a lordose fisiológica lombar. E quando você desfaz a lordose fisiológica, você retifica a lombar, você abre a ferida posterior, ou seja, você faz uma compressão maior das articulações da coluna, né, das vértebras, você comprime mais na frente e abre atrás. Abrindo atrás, você acaba empurrando o disco intervertebral, o núcleo pulposo para trás, e aí é a hora que você pode forçar uma protusão de disco, um abolamento discal, ou até em casos onde a pessoa já tem hérnia, ela pode empurrar mais o disco para trás, e em casos extremos, isso até gerar uma sintomatologia irradiada, uma dor lombar irradiada, porque provavelmente tocou no sacro dural, tocou ali no canal
no canal neural, e isso vai gerar uma dor ciática, uma dor isquiática. Sem falar da articulação sacroiliaca, porque o agachamento, quando você flete demais o tronco, né, excessivamente o tronco, ele vai gerar um cisalhamento, uma pressão maior na sacroiliaca. Então, muita anteriorização de tronco não é uma coisa boa, e normalmente quando você agacha inclinando demais o tronco para frente, é porque você não fez um bom nível de flexão de joelho e flexão de quadril. Eu até vou fazer aqui um parênteses, ó. Imagina que aqui é o tronco, tá? Uma pessoa, você olhando ele de lado, aqui é o quadril, aqui é o fêmur e aqui é a tíbia. Então imagina a tíbia, a perna e o tronco, e unindo os dois aqui o fêmur. A pessoa está agachando, ela vai agachar, se ela agachar muito reta, ela tende a ter que anteriorizar muito o joelho. Se ela deixar o joelho muito parado, ela tende a fletir muito o tronco. Então o ideal é que ficasse quase que um paralelo entre a flexão de tronco e a flexão de joelho, a anteriorização da tíbia. Eu ainda uso um 2 para 1. Eu ainda gosto que a pessoa incline mais o tronco do que anteriorizar o joelho, tá? Talvez porque eu atendo muito mais joelho e quadril, mas também tenho casos de coluna, então eu até deixo o indivíduo anteriorizar um pouco o joelho, desde que ele não passe a linha da ponta dos pés. Mas o tronco, eu permito que ele faça uma flexão maior do tronco do que do anteriorização do joelho. Isso é uma conduta minha, eu não uso paralelo entre os dois. Eu deixo um pouquinho mais o tronco, mas tem que ser um pouquinho mais, não pode ser exagerado, para, de novo, não abrir a sacroiliaca, não abrir a lombar, não pegar ali, não fazer a retificação lombar, tá? Um outro erro muito comum que eu observo na hora de executar, na verdade é na mesma sequência que eu falei do tronco, eu vou falar agora mais da lombar baixa, né? Um outro erro muito comum é você retificar a lombar, é você fletir a lombar durante o agachamento. Esse, de todos os erros, talvez esse seja o que mais machuca, o que mais agride. Por quê? Porque a hora que você vai agachar, se você fletir a lombar, é aquele exemplo que eu acabei de dar. Você vai posteriorizar o disco, você vai forçar muito a sacroiliaca. Então eu costumo dizer que é importante que você, se você tiver que errar para um lado, entre aumentar a lordose, entre fazer uma hiperlordose para agachar e retificar a lombar, eu prefiro que, se tiver que exagere para hiperlordose lombar. Porque exagerando para hiperlordose, você pelo menos protegeu a coluna. Claro que tem os extremos, se você fizer muita hiperlordose e agachar muito com o tronco, você vai ter uma ação muito forte dos paravertebrais e, dependendo do agachamento, da série, das repetições e da carga, dependendo do volume daquele movimento, você pode gerar espasmo protetor ou contratura dos paravertebrais, e isso dói para burro. E vai doer um pouquinho na hora, no dia seguinte vai estar pior e 2 dias depois vai estar pior ainda, que é o que a gente chama de dor muscular tardia, DMT, que é aquela fadiga do músculo, a contratura, 2 dias depois é o pico aí, 48, 76 horas de dor lombar, e tudo isso por uma execução que você hiperlordosou demais a lombar. Então também não quero esse extremo. Mas, sem dúvida que, pensando na coluna, ela protege mais a hiperlordose do que a retificação. Se você agachar e retificar a lombar, você acaba também mexendo muito no tilt posterior da sacroiliaca. Você tende a verticalizar demais o sacro, e isso vai agredir a sacroiliaca também. Com carga ainda, e normalmente as pessoas começam agachando de um jeito e aumentam a carga progressivamente, isso vai machucar, isso vai gerar problema. Então, quando você pensa na lombar, eu costumo pedir a pelve neutra e tentar manter a lordose fisiológica. E aí a pessoa está em pé, ela começa a agachar, mantém a lordose fisiológica, a pelve ela tem que estar levemente tiltada anterior, ela tem que estar levemente inclinada para frente para manter a lordose fisiológica, e até o nível da paralela. O que é paralela? Que é quando o fêmur está paralelo ao solo,
quando normalmente o joelho está próximo de 90 graus, o quadril está passando dos 90 graus. Então, até o mini agachamento, até o agachamento normal, onde o fêmur está paralelo com o solo, é importante que você mantenha a lordose fisiológica. Quando você quebra a paralela, quando a coxa, a linha do trocânter maior, passa da linha da epicôndilo lateral do fêmur, quando passou da linha, a gente fala quebra a paralela. Quebrou a paralela, aí você precisa de uma pitada de tilt posterior da pelve. Aí é a hora que eu aceito um pouco de flexão lombar, de retificação lombar. Por quê? Porque se você quebrar a paralela e você continuar fazendo um tilt anterior da pelve e mantendo a lordose lombar, você vai ter uma chance maior de ter impactação anterior do quadril. E aí, se for uma pessoa que tem um impacto fêmur-acetabular, que tem um CAM ou um pincer, que tem uma protusão, uma quisostose óssea na junção colo-cabeça femoral, ou que tem uma exostose óssea supraacetabular, um osteófito ali, um pincer, imagina a pessoa agachando e quando ela agacha, ela empina mais a bunda para agachar. Você vai ter esse impacto precoce do fêmur com o acetábulo e você vai esmagar o labrum, podendo gerar uma síndrome do impacto fêmur-acetabular. Então, a partir do quebrou a paralela, há uma tendência de você desfazer um pouco a lordose e lá embaixo mesmo, quando a bunda está quase a fundo, lá no chão, aí você tem que fazer o tilt posterior e a flexão lombar. Então, a gente sabe que para o joelho, tá? Quando você está lá em extensão total e começa a agachar de 0 de extensão até mais ou menos 45 graus de flexão do joelho, você tem uma proteção da articulação fêmuro-patelar. Quando você sai dos 45 graus de flexão do joelho e vai até 90 graus, até a paralela, ali é uma angulação onde a força de reação, o vetor resultante retropatelar é muito alto e você tende a machucar a cartilagem retropatelar. Depois que você passa dos 90 graus, quebrou a paralela, você torna a proteger a articulação fêmuro-patelar. Então, para quem tem dor no joelho, até seria uma boa angulação você quebrar a paralela e o agachamento a fundo, que a gente chama. Só que tem que lembrar que para chegar nesse agachamento a fundo, você teve que passar dos 45 a 90, que é a angulação que mais machuca. Então, você tem que ver o custo-benefício, de novo, segurança ou performance. Se é um cara que tem dor anterior no joelho, eu ficaria só trabalhando entre 0 e 45 graus, o mini agachamento, sem passar disso, pelo menos enquanto a pessoa está assintomática, para proteger o joelho. Tá? Mas a gente sabe que em termos de performance, se você passar a paralela, você tende a ter uma maior, até a relação comprimento-tensão do quadríceps e do glúteo e dos isquios, você tende a usar mais, talvez gerar mais torque, mais força para subir. Mas performance ou segurança? O que você quer com o seu paciente? Se for um ex-paciente ou alguém que está em fase final de reabilitação, voltando às suas atividades normais, eu até poderia liberar essa angulação total, agachando até lá embaixo, mas lembrando de manter a lordose, manter a lordose, manter a lordose, passou quebrou a paralela, deixa desfazendo a lordose, desfazendo, e quando estiver lá embaixo, eu aceitaria um pouco de flexão. Então, o agachamento a fundo pode sim ser um pouco mais prejudicial para a lombar, porque tem que fazer a flexão lombar, senão você vai ter impactação anterior no labrum. Fez sentido para vocês? Tá? Bom, um outro erro comum que a gente faz durante o agachamento é a anteriorização excessiva do joelho. Aí eu já falo uma coisa para vocês. Eu vejo muito nas clínicas de fisioterapia as pessoas fazerem agachamento com bola nas costas. A pessoa vai, põe uma bola terapêutica, uma bola Bobat na parede, pressiona as costas essa bola, põe o pé lá para frente e começa a agachar. Pessoal, se você faz esse agachamento com o tronco reto, tá? Com o tronco reto, porque o tronco está apoiado na bola, você vai usar a bola simplesmente para deslizar na parede, você acaba tendendo a anteriorizar demais o joelho. E como o seu tronco está reto, o seu ângulo de flexão do quadril é menor,
você acaba gerando menos demanda para o glúteo máximo, menos demanda para os isquiotibiais. E quem vai trabalhar quadríceps? Se você quer fazer um agachamento que enfatiza o quadríceps, aí é normal você agachar com as costas reto, porque você vai usar quadríceps dominante. Só que aí você tem que ter um cuidado, porque se você ficar com o pé muito atrás, perto da parede, e você descer com o tronco reto, o teu joelho vai lá para frente. A força de reação retropatelar vai ser absurda. Rafael Escamídia, o americano, que inclusive estará com a gente semana que vem aqui no Brasil, na nossa pós da Inspirar, ele sempre fala isso. Ele sempre mostra nos trabalhos. Se você agachar com o joelho muito anteriorizado, o quadríceps puxa a patela para cima, o tendão patelar puxa para baixo ou mantém, a força resultante vai ser absurda. Então eu não gosto desse tipo de agachamento com o tronco reto. Ah, mas e se eu agachar com o tronco reto na parede e botar o pé bem lá na frente, para que quando eu desça eu não tenha que anteriorizar o joelho? Pode ser uma estratégia para não agredir o joelho, mas você está usando muito mais o quadríceps nesse agachamento. Usando muito mais o quadríceps, a força que ele vai puxar a patela contra a trota também vai ser maior. Então eu realmente não utilizo e não gosto de indicar o agachamento na parede. Tá? Beleza, decidimos então que eu vou fazer na academia o agachamento naquela barra guiada. Aquela barra guiada, se você também botar o pé muito lá na frente, a ponto de descer com a barra reta nas costas, você também vai gerar a mesma coisa do agachamento na parede. Então, para mim, o agachamento ideal é aquele que você, de novo, olhando uma pessoa de lado aqui, que ela anterioriza um pouco o joelho, só que o joelho ele não pode estar na frente da linha dos pés. Imagina você agachando agora. Imagina você aí, em casa. Você está agachando, imagina que seu joelho começa a ir para frente. Tem uma linha imaginária que passa do seu dedão, tá, do hálux, para cima, reto para cima. O teu joelho não pode tocar nessa linha. Ele pode chegar perto dessa linha, mas ele não pode tocar. Ou seja, ele tem que manter 2, 3 dedos para trás dessa linha. Então o joelho pode anteriorizar no agachamento, mas ele não pode anteriorizar a ponto de tocar nessa linha. O principal, pior ainda, se ele passar a ponta do pé, aí que a agressão retropatelar é enorme. Então, libere, olhando o paciente de lado, tronco, perna, tíbia. Agachou, libera uma anteriorização de joelho e mais um pouquinho de flexão do tronco. Para você chegar nessa equação, olha o teu quadril aqui, ó, você vai ter que jogar o quadril para trás. Então, quando você agacha indo com o quadril para trás, mantendo o peito aberto, sempre manter o peito aberto. Você não pode fazer isso, porque se você anterioriza o ombro, olha lá, já senti minha lombar, automaticamente você flete a lombar. Então, sempre olhando para frente, peito aberto, tá? Segurando a barra, e aí você agacha indo com o quadril para trás. E aí você vai liberar um pouquinho de anteriorização do joelho, mas nada exagerado para não agredir a articulação. Fez sentido? Então, anteriorizar demais o joelho é ruim, é um erro comum que a gente faz no agachamento. Vocês devem estar percebendo aqui que eu falei muito até agora do plano sagital, né? A inclinação de tronco, a anteriorização do joelho e a retificação lombar. Isso tudo é muito do plano sagital. E um outro erro comum no agachamento que a gente observa é o valgo de joelho, a pronação excessiva do pé, a adução do quadril, que aí são problemas de plano frontal, como vocês observam aí no slide de vocês. Quando você agacha, existem vários tipos de agachamento, né? Quando você agacha com a perna rodada para fora e mais aberta, é o agachamento sumô que a gente fala, você tende a usar mais os adutores para agachar, tá? Não é um movimento tão fisiológico, mas é uma opção. Como eu não sou um cara que trabalha muito adutor, eu não indico muito o agachamento sumô com os meus clientes. O que eu peço para tentar fazer um agachamento mais funcional é que os pés estejam mais ou menos alinhados com a linha de fora do ombro. Pega aqui, é como se fosse o acrômio, um pouquinho lateral, então os pés estariam mais ou menos aqui, ó, nessa linha, na linha do ombro. E eu permito um pouquinho de rotação, se for aquela rotação dita fisiológica, 5, 10 graus de rotação,
tá? Isso eu até permito. Se a pessoa quiser variar um pouco o agachamento e abrir um pouquinho mais, tudo bem. Só que se abrir demais e rodar demais, aí já não é um agachamento clássico, já entra o sumô, tá? Então ali é a linha ideal. Quando a pessoa começa a agachar, há uma tendência de você ou lateralizar demais o joelho, ou pior, fechar demais o joelho. Se ela fechar muito o joelho, normalmente quando você está com uma carga muito alta, você agacha e na hora de subir que eu percebo que faz um valgo dinâmico ou um colapso medial do joelho. Esse valgo dinâmico, isso também é muito destrutivo, agressivo para fêmur patelar, para o quadril, para o impacto do quadril, para uma pronação do pé excessiva, vai ser ruim para um monte de coisa. Então, quando você agacha e o teu joelho vem para dentro, você pode estar gerando um erro bem comum no agachamento, tá? Então, tem que controlar isso. Uma saída para isso seria amarrar um elástico em volta do joelho, um mini band ou um TheraBand, e aí o tempo todo ela tem que fazer força para manter o elástico esticado. Isso potencializaria ou enfatizaria mais o complexo póstero-lateral do quadril, glúteo médio, glúteo máximo, os abdutores, rotadores laterais e extensores, né? Então, evitar o valgo dinâmico, porque o valgo tende a vir com uma pronação, tá? Uma coisa que eu esqueci de citar lá atrás, quando se faz LPO, ou até em alguns treinos do CrossFit, existe uma palmilha, um calço que você põe só na parte de trás do tênis, tá? Embaixo da palmilha. Esse calço, essa palmilha de LPO, ela eleva o calcanhar, óbvio, e isso facilita muito o agachamento. Só que lembra que o fato de elevar o calcanhar te faz projetar demais o joelho para frente, o que também não é uma coisa legal para se fazer. Fechado? Então só lembrei desse detalhe, aí é plano sagital, não é nem tanto plano frontal, mas que eu lembrei aqui agora, tá? Então, vários erros comuns que a gente faz, que a gente executa durante o agachamento. Vale lembrar também que nós temos vários tipos de agachamento, né? Quando você faz o agachamento com a barra nas costas, que a gente chama de agachamento clássico, mas também chamado de back squat, agachamento com a barra nas costas, tá? Esse é um tipo de agachamento que quando você faz, você tende a inclinar mais para frente o tronco, tá? Outra coisa, tem o front squat, que é quando você põe a barra aqui na frente, e aí você força um pouquinho o cotovelo, porque você tem que manter ele elevado para travar aqui, ó, você tem que apoiar ele aqui no teu deltoide, então chama front squat. Esse, até para não deixar a barra cair para frente, você tende a forçar um pouquinho mais a coluna para ela manter com uma atividade dos paravertebrais, para manter a barra e ela não cair para frente. Então o front squat, ele tende a forçar um pouquinho mais os paravertebrais. Tem o deadlift ou o levantamento terra, que é quando você põe a barra no chão, você pode segurar cruzado ou segurar as duas aqui, e aí você só faz a elevação até ficar reta. Esse você tem que já segurar com as mãos logo do lado do joelho, e você sobe com a barra, ficou reto e já desce. Ou seja, a barra não vem aqui para a extremidade superior, ela fica lá no chão. Esse é o deadlift ou levantamento terra, é uma outra opção. Essa é uma opção onde o cliente não tem que anteriorizar muito o joelho, ela é uma opção para quem tem dor no joelho. Só que o fato de você não anteriorizar muito o joelho faz você fletir mais a coluna, principalmente quando você vai buscar a barra lá embaixo. Então talvez ele pegue mais a sacroilia, que é a lombar. Então, pessoal, existem formas e formas de agachar. Existem técnicas diferentes de agachamento. Vai de você escolher uma, indicar uma que tenha mais a ver com o teu paciente. Ou se ele tem dor num ponto, se ele tem dor no joelho, talvez eu comece mais com o deadlift, porque ele não anterioriza muito o joelho. Se é um cara que tem dor lombar, talvez eu não pegue o deadlift, talvez eu pegue mais o agachamento, o front squat, o agachamento com a barra na frente, porque ele vai proteger um pouquinho mais a coluna. Então você tem que, é um jogo de xadrez, eu sempre digo, você tem que andar com uma peça e esperar a resposta do teu adversário. Qual é a resposta do teu adversário? É a dor, é o desconforto no dia seguinte. Se começou a ter, você tem que andar com outra peça na próxima sessão. E aí você vai trabalhando em cima disso para poder dar satisfação para o teu indivíduo, para o teu cliente, para o teu paciente dele continuar agachando, porque a vida não acabou. Pacientes com hérnia de disco podem agachar tranquilamente. Basta você preparar a coluna dele com o core,
com a estabilização segmentar, muito multífidos, assoalho pélvico, respiração e o transverso abdominal, e que ele aprenda a manter a pelve e a lombar neutra durante todo o movimento, não faça tanta flexão lombar. Isso é uma forma de agachar, protegendo a coluna. Então, mesmo quem tem dor lombar, ele pode agachar. Claro que não na época da crise, tem que sair da crise, mas saindo da crise, você pode sim fazer um trabalho de agachamento e até estimulante isso para ele, tá? Bom, seguindo aqui, já estamos aí com mais de 30 minutos dessa live, deixa eu falar agora sobre um trabalho do Scamilla publicado na JOSPT em 2012, tá? Onde ele fez um guia de seleção de exercício baseado em tudo que ele tinha publicado, né? Que ele avaliou a tensão no ligamento cruzado anterior, a força de tensão em atividades em cadeia fechada ou cadeia aberta, que ele chamou de weight bearing e non-weight bearing exercise, exercício sem descarga de peso e com descarga de peso. O pessoal da educação física usa muito o termo mono e multiarticular. Exemplo, uma cadeira extensora, uma cadeira flexora seria monoarticular, para a gente cadeia cinética aberta. Um agachamento, um leg press, seria cadeia cinética fechada para a gente, ou multiarticular para a educação física. Basicamente, a gente está falando da mesma coisa. Uma coisa que eu esqueci de falar. O músculo que a gente sente muito quando agacha são os isquiotibiais, ou o grupamento que a gente sente são os isquiotibiais. Por quê? Os isquiotibiais, pensando no agachamento, eles não influenciam no joelho. Só que os isquiotibiais, eles são o segundo maior extensores do quadril. E quanto mais você flete, quanto mais você agacha, os isquios eles enrolam ali na tuberosidade, e quanto mais flexão você tem de quadril, mais os isquios vão trabalhar para a extensão do quadril. Por isso que é comum quem agacha e fica com desconforto muscular de exercício no dia seguinte ou 2 dias depois, sentir mais os isquios tensos do que o próprio glúteo. Porque os isquios trabalham muito para estender o quadril, ele é um extensor do quadril, ele trabalha muito para o quadril, muitas vezes mais até do que o glúteo máximo, tá bom? Bom, o que o Rafael Scamilla mostrou pra gente? Que a tensão, vamos falar de LCA, a tensão no LCA é maior em cadeia aberta do que cadeia fechada. Então, se você fizer uma cadeira extensora, dependendo da angulação, principalmente os últimos graus, você tensiona mais o LCA do que agachamento. Tá? Então, a cadeia cinética fechada ela é mais protetiva, tá? É uma angulação mais de proteção do que a cadeia cinética aberta. E em ambos, tanto em cadeia aberta como fechada, a tensão maior é entre 10 e 50 graus, ou seja, cadeira extensora, se você trabalhar aqui os últimos 30, 40 graus de extensão, você tende a tensionar mais o LCA. Isso é muito ruim, por exemplo, num pós-operatório, nos primeiros 3 meses de pós-operatório de LCA. Tá? Em cadeia fechada, no agachamento, então se você tiver aqui em 0 até 45 graus de flexão, um mini agachamento, ela tensiona mais o LCA do que se você trabalhar entre 45 e 90. Então, se você trabalhar com uma angulação maior de flexão do joelho, agachar mais, pega menos o LCA. Entretanto, mesmo lá em cadeia aberta, em cadeia fechada, na angulação que é mais que pega mais o LCA, que tensiona mais o LCA, a tensão é bem menor do que em cadeia aberta. Então, a partir desse momento, eu considero que de 0 até uns 90 graus de flexão do joelho seria uma angulação que você poderia trabalhar o LCA, porque mesmo sabendo que mais próximo da extensão pega mais o LCA, tensiona mais, mas é bem menor do que cadeia aberta. Tanto é que a gente libera o paciente para andar, para subir escada, descer escada pós-operatório, porque a gente sabe que a tensão em cadeia fechada no LCA é menor. Entretanto, seria o próximo tópico. A gente tem articulação, e o que eu falei lá atrás, né? Quando você agacha de 0 a 45, um mini agachamento, você pega menos a patelofemoral. De 45 até 90, você pega muito a patelofemoral. E como num pós-operatório de joelho, a gente tende a ter muita inibição do quadríceps, eu libero de 0 a 45 graus de agachamento, tá? O mini agachamento em pós-operatório. Eu entro só no segundo para o terceiro mês o agachamento, segundo mês, mas a partir do segundo mês eu libero 0,45 graus de flexão de joelho durante o agachamento, mesmo sabendo que ele agride um pouquinho mais o LCA, a gente considerou lá o nosso protocolo da Santa Casa que foi premiado lá e que recebeu
a publicação da American Journal of Sports Medicine em 2012, a gente considerou naquele trabalho que pega menos do que cadeia aberta, então a gente libera sim para o LCA, beleza? Outras coisas importantes que o Scamídia mostrou para a gente. Você agachar com anteriorização do joelho ou agachar elevando o calcanhar, aumenta a tensão no LCA. Então, muito cuidado para não agachar com o joelho para frente em pós-operatório de LCA. E se você flete o tronco para agachar, você gera menos tensão no LCA. Uma das explicações para isso é que talvez você tenha mais ação dos isquiotibiais, porque inclinou mais o tronco, usou mais os isquios, eles acabam protegendo o LCA porque eles posteriorizam a tíbia, entre aspas, seria uma vantagem desse tipo de movimento, beleza? Mais um slide aqui abaixo, percebam ali que na foto eram dois exemplos, ó. Na foto de cima, essa atleta ela está fazendo um agachamento aqui atrás com a barra e na de baixo ela está fazendo um levantamento terra. Então quando ela agachou com a barra aqui atrás, ela fez um ângulo X de flexão do quadril e anteriorizou demais o joelho e ela gerou dor anterior no joelho. Na foto de baixo, quando eu pedi para ela fazer um agachamento terra, um levantamento terra, ela, até pela barra que está passando ali, ela anteriorizou menos o joelho, só que ela teve que inclinar mais o tronco para compensar o joelho. Resumindo, em cima ela teve dor no joelho para fazer e embaixo ela teve dor sacroiliaca, dor lombar. Então eu tenho que já agora, de novo, chamar a questão, segurança ou performance. Eu tive que com ela observar qual que dói mais. Ela não ia ficar sem agachar, a vida dela é agachar. Qual dói mais? Não, eu tô aqui porque eu tô com dor no joelho. Então eu liberei o agachamento terra, mesmo sabendo que ele pegou um pouquinho mais a lombar. Fechado? Outro trabalho do Schoenfeld, da Journal Strength and Conditioning Research em 2010, trabalho interessante também, que eles fizeram uma análise da cinética e cinemática do agachamento, tá? E as suas implicações na performance do exercício. E olha que interessante, ó, eu vou ler alguns tópicos aqui. O agachamento profundo, a fundo, ele aumenta a atividade do glúteo máximo e aumenta a compressão patelofemoral. Já falamos disso, né? Quanto menor a velocidade do agachamento, menor a força de compressão. Olha que dado interessante. Se você agachar com 2 a 3 segundos, então você agacha 1, 2, 3 e aí sobe. Agacha 1, 2, 3. Se você periodizar, se você controlar essa descida de 2 a 3 segundos, isso gera menos força compressiva do que se você subir e descer rápido. Então também mais um toque, não queira fazer rápido o seu exercício. Faça devagar, lento. 1, 2, 3, 1, 2, 3 para subir. Quanto maior a base de contato, quanto mais você abrir os seus pés para agachar, maior a atuação de quem? Dos adutores. Eu já tinha falado um pouco disso para vocês. E quanto maior a fadiga, quanto mais você vai cansando o agachamento, mais você tende a fletir a lombar e maior o risco de lesão. A gente percebe muito isso no CrossFit, no funcional e até na academia. Depois que a pessoa faz muito agachamento, ela começa a cansar, ela começa a roubar como? Fletindo o tronco. E aí você vê a lombar, ela desfaz a lordose e isso aumenta o risco de lesão. Perfeito? Então, galera, espero que tenham gostado. São muitas dicas aí que eu fiz com muito carinho para vocês. São quase 40 minutos falando sobre agachamento, os tipos, os erros comuns, a ação muscular, as forças compressivas, a sobrecarga das articulações, como agachar com melhor segurança para o joelho, para a coluna, para quadril. Nem sempre a melhor segurança para o joelho é a segurança para o quadril e nem sempre a da coluna é para o joelho. Então você tem que achar, em cima de tudo isso que eu falei, a forma ideal de fazer o movimento com os teus pacientes, com os teus atletas aí. Fechado? Então, finalizando aí, performance ou sobrecarga, custo-benefício. É assim que a gente tem que escolher o alongamento ideal, ok? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui. Então, nós vamos... comentei um pouquinho segunda-feira, logo tá vindo aí um novo conceito que nós chamamos de inside the mind, por dentro da minha mente, tá? É algo muito interessante que está por vir
Eu percebo que nós temos muitos cursos bons no Brasil, muitos cursos interessantes, principalmente assim cursos online, mas que eu vejo que tem uma dificuldade na parte prática, na hora de executar essas ideias e conceitos que foram discutidos. Por isso que eu montei algo prático online, tá? Uma coisa muito interessante, Inside the Mind, tá? Eu queria tentar, deixa eu só ver aqui, eu queria chegar para vocês que nos acompanham e justamente mostrar como a gente faz. Eu queria que vocês me vissem ali abordando um paciente, um cliente, como eu faço na hora de dar o comando verbal e tudo mais. Por isso que nós montamos um novo conceito, Inside the Mind, por dentro da minha mente. Eu estou aí há 20 anos pesquisando e trabalhando com membro inferior, então são muitas coisas que eu já pesquisei, muitas coisas que eu errei, muitas coisas que eu acertei. Quando eu falo eu, digo nossa equipe acertou, errou. E fiquem atentos aí, logo logo Inside the Mind vai estar chegando pra gente. Então essa foi a nossa segunda aula, tá? Online, agachamento, segurança ou performance. Espero que estejam gostando dessa nossa semana, essa maratona de informações que disponibilizamos a todos aí para ser um fisioterapeuta de elite. E nos últimos 2 dias, depois da minha live de segunda-feira, muitas pessoas me chamaram no privado e fizeram muitas perguntas interessantes e que eu considero relevante a todos vocês. Sendo assim, na minha próxima aula, que vai ser publicado agora, dia 6 de março, aqui mesmo no grupo, só para quem está no grupo VIP nosso aqui, além do conteúdo dessa terceira aula, que o conteúdo vai ser como fortalecer o quadríceps sem machucar, sem sobrecarregar, tá? Que é uma arte fortalecer o quadríceps, talvez essa seja até a mais importante de todas essas minhas aulas aqui online. Mas fiquem ligados que na sexta-feira, dia 3, além da aula do conteúdo, eu vou trazer todas as respostas para todas as perguntas importantes que vocês fizeram, estão fazendo aqui no nosso privado desde segunda-feira, beleza? Então era isso, fique ligado no grupo, pois sexta voltaremos com a terceira aula para você. Deixa eu ver se tem algum último recadinho aqui. Lembrando que o certificado dessa maratona fisioterapeuta de elite vai ser um certificado de 6 horas para vocês, tá bom? E será entregue no dia 18 de março. 18 de março entregaremos o certificado e o Júnior do Cefisa, tá? Vai orientar em como fazer logo após. Acabou essa maratona, acabou dia 6 de março, passou a maratona, o Júnior do Cefisa vai indicar como fazer para adquirir o certificado de 6 horas. Valeu? Grande abraço aí a todos e até dia 6 de março. Abraço.